verdade e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui, meus irmãos. Quando o pastor me ligou, eu já estava aguardando ele me ligar, ele me chamar, mas eu pensei que ele ia me dar um tempinho a mais, né? Ele me chamou anteontem, eu misericórdia. Eu ainda falei, quarta agora, pastor? Mas Deus já havia falado isso comigo, sabe? Antes do pastor me chamar, Deus, lá um mês e meio atrás, Deus falou comigo lá no meu trabalho, sabe? Eu estava lendo, né? Que lá eu ficava lendo, ouvindo a pregação, ouvindo o louvor, porque como eu ficava sozinha, era bom para isso. Aí Deus falou assim, prepara uma palavra. Aí eu também não duvidei, porque eu sempre tive o péssimo hábito de achar que tudo era coisa da minha cabeça. Mas nesse dia, a primeira vez, eu falei, não é coisa da minha cabeça, vou preparar uma palavra. E foi essa palavra que Deus me deu. E ele falou, quando estiver pronta, você será chamada. E desde então, eu fiquei aguardando o pastor, né? Eu falei, meu Deus, mas quando ele me chamou, a gente não, né? Mas amém. Irmãos, nós sabemos, né? Esse texto, ele é muito conhecido, né? Creio que todos aqui, todos já conhecem, né? Essa passagem. Aqui, o apóstolo Paulo, quando escreveu Éfesos, né? Ele estava na sua primeira prisão em Roma, né? E quando ele escreveu aqui esses versículos, eu comecei a pensar assim, será que o apóstolo Paulo, né, ficou irado com os romanos que prenderam ele, né? E o Espírito veio e deu essa palavra para ele escrever e passar para nós, né? Que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Mas, amém, não como coisa da minha cabeça. Irmãos, aqui no capítulo 5, Paulo, né, ele nos mostra assim, que temos que ter, ele nos mostra a necessidade, né, de sermos cheios do Espírito Santo, né, de vivermos em família, né, de acordo com o projeto de Deus, andando em amor como Jesus andou, né, e nos ama até hoje. E no capítulo 6, Paulo nos ensina e nos convoca para uma guerra, né? Uma guerra espiritual, que eu creio também que aqui ninguém fica, de um momento ou outro, fica fora dessa guerra, né? Dessa luta. A gente está sempre passando por uma luta, uma guerra, e glória a Deus por isso, porque vamos aprendendo, né? Então, assim, a gente não pode aqui ficar em cima do muro, né? A gente tem que escolher um lugar. Ou numa guerra é assim, ou você é a vítima ou você é o guerreiro, né? E pensa aí, vocês aí respondem para vocês, né? O que vocês querem ser? A vítima ou o guerreiro? Né? Irmão, seria muito bom, né, se a gente pudesse pensar que não existe as guerras, não existe os perigos. Quando eu falo em guerras, é o que vem sobre nossas vidas, né? Não existe os perigos, né, as armadilhas, né, contra nossas vidas, né? E muitas vezes também podemos chamar de pecados, tá? Que vem sobre as nossas vidas. Mas elas existem. Elas estão por aí, né? Por toda parte.
né? Existe as traições, existe enganos, falsidade disfarçada em amizade, falsidade disfarçada em amor, né? Assim, esses pecados são pecados que já estão dentro de nós, né? Porque nós somos, né? Nós carregamos o pecado, né? Eles estão dentro de nós, eles estão à nossa volta, mas quando estamos em Cristo e queremos ter vitória, precisamos, né, entender que temos que lutar contra isso, né? Temos que lutar, porque as lutas vêm também pessoas, né, que vêm para nos tirar a nossa paz. E aqui Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Muitas vezes a gente acha que é, né? As pessoas, elas nos traem, nos enganam, né? Usam de falsidade, né? Pessoas que nos fazem sofrer, nos decepcionam, né? Às vezes elas nos machucam assim, muito mais do que até um problema. Surgiu um problema na tua vida, mas tem pessoas que às vezes uma palavra ela te machuca muito mais, aquilo dói muito mais em você, né? E tem pessoas também que são muito usadas e conseguem, né, tirar nossa paz, tirar nosso sono, né? E algumas vezes as pessoas até nos afastam de Deus, né? Ou nos atrasa na nossa caminhada com alguma palavra, né? Porque muitas vezes a pessoa está fazendo a obra, sabe? Está trabalhando na igreja, está envolvida em tudo que a igreja está fazendo, sabe? Culto nos lares, o irmão está. Evangelismo, o irmão está, né? Culto no... O que seja que a igreja estiver fazendo, o pastor convocou para fazer uma limpeza, o irmão vem, né? E aí chega aquela outra pessoinha, né? Começa a criticar. Ou você ou o outro que está fazendo, né? Aí chega e, poxa, mas você é muito bobo, ou fulano é muito bobo, né? Fica aí se marcando. Pô, você vê que fulano, cicrano, não está nem aí para fazer nada. A sementinha foi plantada, né? Aí você que decide se ela vai germinar ou não. Aí, se ela germinar, você para de trabalhar para o reino, né? Isso pode te afastar de Deus, né? Pode te afastar mesmo totalmente da presença, porque muitas vezes um falar do outro te afasta mesmo, sabe, de Deus, te afasta mesmo das coisas da presença, né? E, bom, irmãos, só abrir um parênteses, tá? A sementinha fica para a próxima, para o pastor pregar. Vamos voltar aqui. Então, irmãos, nós sempre vamos ter pessoas, né, pegando no nosso pé, sabe, aquela pedra mesmo no sapato, né? E Paulo aqui, ele nos ensina que a nossa luta não é contra a carne, né? Nossa luta não é contra as pessoas, né? Mesmo que a gente tirasse aquela pessoa do nosso caminho, vou apagar das minhas redes sociais, vou bloquear nas minhas redes sociais, vou me afastar, não quero mais saber, sabe? Saiu aquela pessoa do teu caminho, né? Com certeza, irmãos, com certeza apareceria outra. Apareceria outra, né? Outra pessoa para te incomodar, para te aborrecer, tirar tua paz, né? Nós temos que pedir um discernimento a Deus, porque muitas vezes o que está usando essa pessoa é algo espiritual, né? E a gente às vezes não se apercebe disso, sabe?
Se você estiver firmado em Deus, você vai ter o discernimento. Você vai ter discernimento, você não vai dar ouvidos a essa pessoa não vai conseguir, né, chegar no seu coração. E por isso, irmãos, que nós precisamos das armas espirituais de Deus. Precisamos das armas para a gente destruir mesmo, né, fortaleza, anular os ataques do inimigo sobre nossas vidas, né? Aqui nós vemos, né, Paulo nos mostra no versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, né, e é contra os principados. Aqui nós vemos que no reino do inimigo, porque no versículo 11 ele fala o nome, sabe, revestidos de todo, na parte B, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, né? No reino das trevas, eles são muito, muito, muito organizados, né? E aqui Paulo fala o nome do chefão. O chefão existe o chefão e os empregados, cada um, né, com a sua patente, vamos dizer assim, cada um com a sua patente, sabe? Tem o que manda mais, que o Paulo deu o nome, né? Se a gente estudar um pouquinho sobre isso, a gente vai ver que comandantes, patrão, empregados, né? E eles cumprem ordem. Eles são organizados, tá? Muitas vezes nós somos desorganizados contra eles. Mas eles são muito organizados. Eles têm, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função lá no meio deles, tá? E Paulo fala que, né, para nos revestir. O que é revestir? Né? Revestir, nos proteger. Eu peguei um exemplo aqui de uma parede. A parede está com uma infiltração, está com uma umidade, você já tentou de tudo, e aí a pessoa fala, aí você pensa assim, vou botar azulejo, o azulejo vai proteger contra essa umidade. E revestir é isso, proteção na nossa vida, né? E o azulejo aqui para nós é a Bíblia. A Bíblia nos reveste totalmente. Totalmente. E aqui na Bíblia nós encontramos tudo que precisamos. Tudo para nos proteger, nos blindar contra as ciladas, né? Aqui Paulo vem dizendo nas armaduras que tem o cinto da verdade. Primeiro, o cinto da verdade. A Bíblia nos ensina a verdade. A Bíblia nos ensina a integridade de Deus. Por isso que temos que ler, conhecer, sabe? Procurar entender, para não sermos enganados, né? Esse é o nosso cinto da verdade. A couraça da justiça. Couraça da justiça. A Bíblia nos ensina aqui a guardar o nosso coração. Quando ela fala guardar o nosso coração, a Bíblia aqui ela não quer dizer que é o nosso coração, nosso órgão físico, né? Ou apenas a emoção. Não. Nosso coração, ele é o centro de quem somos. É a sede dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas intenções, né? E da nossa vontade, sabe? Então, quando a Bíblia fala
guardar o nosso coração, em Provérbios 4, 23 fala sobre isso. Em tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Né? É sobre isso. Tudo primeiro vai passar pelo nosso coração. Então, nosso coração é o nosso centro. E Jeremias fala, nos alerta, né, que diz, Jeremias 17:9 diz, o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. E a Bíblia, irmão, quando nós conhecemos, nós lemos, nós entendemos, ela é a nossa couraça. Ela nos protege, sabe? Ela nos guarda. E o terceiro é o calçado do Evangelho da Paz. Significa a firmeza no falar a mensagem de Deus, sabe? É viver em retidão. Né? Viver em retidão pode ser viver com honestidade, viver com decência, com ordem, né? E assim, dando bom testemunho sempre de Cristo por onde andarmos. Né? O escudo da fé representa a nossa confiança que tem que estar inabalável. Né? Nós temos que ter fé em Deus. E quando temos essa confiança, quando estamos mesmo firmes, sabe, naquilo que Deus fala, naquilo que nós acreditamos, porque eu acredito na Bíblia. Eu conheço algumas pessoas que falam que não acreditam. Né? Tem muitas pessoas, às vezes, que falam assim, isso assim, 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 porque o inimigo também, ele distorce o que está escrito aqui. Né? Ele fala meias verdades. E aí eu falo assim, não, mas isso aí não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, eu não acredito. Eu sempre respondo assim, se está na Bíblia, se não está na Bíblia, eu não acredito. Não, mas não está na Bíblia, eu não acredito. E bom. Então, a nossa fé tem que estar inabalável nisso aqui. Na palavra. Né? Aí sim, vamos estar protegidos contra os dados que o inimigo, né, muitas vezes ou quase sempre, né, lança. E quase sempre vem de pessoas, né, para nos tirar a paz. Né? Mas se estamos com escudo, isso não nos afeta. Né? Não deixamos chegar no nosso coração. Estamos com o escudo, com a couraça, protegendo o nosso coração. E o nosso coração, e o escudo, a couraça, é tudo isso aqui. Então, estaremos protegidos sim. E o quinto é o capacete da salvação. Vamos pensar que o capacete, para que serve o capacete? Quem anda de moto, né, sabe, capacete serve para quê? Proteger a cabeça, ouvidos e os olhos. Né? E nesses últimos tempos, como precisamos proteger nossos ouvidos? Como precisamos proteger aquilo que vemos? Né? E como precisamos proteger a nossa mente? Como o inimigo tem atacado as mentes? Como o inimigo tem usado pessoas para falar? Como tem pessoas sendo usadas nesses últimos tempos? E então a gente tem que estar protegido por esse capacete, né? Que também é a palavra de Deus. A nossa mente, né, tem sido muito atacada, medos, dúvidas, né? Às vezes até sem querer as dúvidas vêm, mas se nós estivermos aqui firmados nessa armadura, porque essa daqui é a armadura de Deus. Aleluia! Essa é a armadura. Nós estaremos protegidos.
nós estaremos protegidos, né? E a espada do Espírito, que é a Bíblia, né? Essa é a única arma que nos ajuda a vencer. Por quê? Porque o cinto da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho, escudo da fé e o capacete da salvação são blindagens para a gente. Né? Mas essa daqui é a espada. É com que nós defendemos. Né? É a proteção, assim, proteção são todas essa armadura, né? Mas eu digo assim, essa daqui é a definitiva, não é essa palavra, mas, sabe, essa é como que nós podemos atacar. Atacamos os medos, atacamos nossas dúvidas, os pensamentos negativos, né, que chegam mesmo sem a gente não querer, mas com essa espada nós conseguimos defender, nos defender, atacar o inimigo quando ele vem, né, com palavras falsas sobre nossas vidas. Meus irmãos, se tivermos, né, com toda a armadura de Deus, nós conseguimos, com a ajuda dele, vencer as ciladas, as mentiras, sabe? Não que não vão chegar até nós, mas nós conseguimos vencer. Não que o inimigo não vá nos atacar se a gente estiver com a couraça, com a espada. Ele vai tentar, mas não vai alcançar o objetivo que ele quer. Que é nos tirar da presença de Deus, né? Que é colocar dúvida sobre o nosso Deus. Colocar dúvida, né, que Jesus vai voltar. E nós temos um lugar com Jesus. Né? Então, ele vai tentar. Ele pode tentar de tudo. Mas se nós estivermos firmes, lendo, orando a todo tempo orando, nós conseguimos vencer tudo aquilo que o inimigo está tentando sobre nossas vidas. Né? Eu costumo falar assim, né? Quem aqui não tem, né, uma pessoa ou uma situação que vem assim, tentar nos tirar do sério? Né? Eu acho que cada um aqui tem, né? Não sei, eu tenho, irmãos. Mas, amém. E às vezes ele ainda manda outras pessoas que eu nem conheço. Né? Eu até comentei com a pastora, domingo retrasado, eu estava no trabalho, meu patrão faleceu no domingo. Então eu cheguei lá no sábado, e na sexta, ele já estava para morrer. E não levaram para o hospital, deixaram ele esperar ele morrer em casa. Ele morreu em casa, né? Então foi um plantão muito assim, movimentado, os filhos tudo lá, e aquela tensão foi muito tenso até ele falecer. Ele faleceu no domingo à noite. Eu vim embora. Cheguei em casa, ia dar 11 horas da noite. Cansada, sem dormir, o fim de semana. Na segunda-feira de manhã, eu não dormi direito, domingo. Na segunda-feira de manhã, eu fui ao mercado, porque como o Riba está trabalhando à tarde, eu tinha que fazer compra. Então, eu fui na parte da manhã, cansada ainda. Falei, segunda de tarde eu descanso. E fui. Aí, estou lá, fiz minhas compras. Quando eu vou passar no caixa, abençoada, ela começou a jogar minhas compras. Lembrei até da situação da irmã ali. Ela começou a jogar tudo, mas misturou tudo, irmão. Tudo, assim. Ela foi passando, foi misturando, foi fazendo aquela bagunça. Eu já não sabia o que eu pegava para guardar. Ela misturou, sabe, material de limpeza com comida.
E eu guardando, ele falando, Senhor, não vou perder a paz, não vou perder a paz, não vou. E ela conversando com a outra menina lá, a outra caixa. E o Riba colocando as coisas no caixa, e ela jogando, irmãos. Eu falei, Jesus, amado. Aí o Riba veio me ajudar, eu falei, não me ajuda não, porque o Riba também faz uma bagunça, irmãos, com as compras. Eu sou chatinho. Aí eu falei, só colocar essa sacola uma dentro da outra, por favor, porque eu já nem consigo mais achar nada aqui. Só isso, tá? Né? Aí ele foi colocando, eu fui arrumando, consegui arrumar, ele pagou, nós fomos embora, tirar a nossa paz, né? Mas, mais uma vez, quando a gente está firme, né, com Deus, no propósito, com leitura, né, nós somos revestidos. Né? Deus nos dá a sabedoria para a gente passar por essas situações, né, dando bom testemunho de Cristo. Né? Eu consegui, irmão. Consegui. Foi difícil, hein? Mas eu consegui. Aí, muitas vezes, né, com o nosso testemunho, mesmo às vezes sem falar nada, irmãos, podemos ganhar aquela pessoa que é ousada para nos tirar a paz. Ganhar aquela pessoa para Cristo. Às vezes, mesmo sem falar, só com o nosso posicionamento, com o nosso testemunho em Cristo Jesus, né? Então, irmãos, que possamos verdadeiramente, né, estar firmes, lendo a palavra, sabe, sendo obediente ao nosso Deus, né, orando. Sei que às vezes é difícil, a gente tem que levantar. Eu levanto de madrugada, o pastor foi falar uma vez aí que Deus acorde vocês de madrugada. Deus acorda mesmo, né, irmão? Olha, nesse frio, aí a gente tem que levantar, mas a gente levanta por obediência ao nosso Deus, né? E como o pastor sempre fala, isso não é sacrifício. Isso é oferta ao nosso Deus, né? E Ele já fez tudo por nós, né? Que nosso viver seja realmente, né, um testemunho para o nosso Jesus Cristo, né? Que todos possam ver Jesus em nossas vidas, falando ou somente vivendo. Tá bom, meus irmãos? E eu agradeço a oportunidade que até aqui Deus me deu.